Querido Deus, querido Pai, graças te dou, Senhor, por mais um dia que o Senhor concede a mim, concede a quem me ouve. Pai, seja conosco nesse grande dia, seja com cada um de nós nessa grande manhã, seja com nossos projetos, seja com a nossa vida, seja com nossos planos. Que o Senhor faça aquilo que é melhor para nós acontecer nas nossas próprias vidas. Eu orei confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E assim vamos dar continuidade ao nosso livro de Neemias, começando agora no capítulo 8 em diante. E assim diz a palavra do Senhor. Neemias, capítulo 8, verso 1 em diante. Esdra leu o livro da lei diante do povo. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas e pediram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdra, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdra leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Mazeias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdra abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor, com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Mazeias, Quelita, Azarias, Josabade, Haná, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Agora vão, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. A festa dos tabernáculos. Neemias capítulo 8, verso 13 em diante. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, se reuniram com Esdra, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado, por meio de Moisés, que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim, publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxeram ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas.
porque os filhos de Israel nunca haviam feito isto desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia, e todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa, e celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Arrependimento e confissão de pecados. Neemias capítulo 9, verso 1 em diante. No dia 24 deste 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Vestiam um pano de saco e traziam terra sobre a cabeça. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissões dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus durante uma quarta parte do dia. E durante outra quarta parte do dia fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Azabeneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantem-se e bendigam o Senhor seu Deus, de eternidade a eternidade. Então se diz: bendito seja o teu nome glorioso, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo o que nela há, os mares e tudo o que há neles. Tu conservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheste Abraão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste aliança, para dares à descendência dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porque és justo. Viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o clamor deles junto ao mar vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com arrogância, e assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Dividiste o mar diante deles, de maneira que o atravessaram em terra seca. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra nas águas impetuosas. Tu os guiaste durante o dia, com uma coluna de nuvem, durante a noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Tu lhes deste a conhecer o teu santo sábado, e lhes deste mandamentos, estatutos e lei, por meio de teu servo Moisés. Quando estavam com fome, lhes deste pão do céu, e quando estavam com sede, fizeste brotar água da rocha. E lhes disseste que entrassem para tomar posse da terra que, com juramento, prometeste dar a eles. Porém, eles, os nossos pais, se tornaram arrogantes e teimosos, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas, que fizeste no meio deles. Foram teimosos e, na sua rebelião, escolheram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus perdoador, bondoso e compassivo, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os abandonaste, nem mesmo quando fizeram para si um bezerro de metal fundido e disseram: este é o seu Deus, que o tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite para iluminar o caminho por onde deviam seguir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste o teu maná para poderem comer. E lhes deste água quando tiveram sede. Durante 40 anos
tu os sustentaste no deserto, e nada lhes faltou. As roupas que eles usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Também lhes deste reinos e povos, cujas terras repartiste entre eles. Assim conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e os trouxeste à terra que tinhas prometido aos seus pais, dizendo que nela deveriam entrar. Os filhos deles entraram e tomaram posse da terra. Subjugaste diante deles os moradores da terra, os cananeus, e os entregaste nas mãos deles, com os reis e os povos da terra, para fazerem com eles o que bem quisessem. Conquistaram cidades fortificadas e terra fértil, tomaram posse de casas cheias de todo tipo de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram, se fartaram, engordaram e viveram em delícias, pela tua grande bondade. Ainda assim, foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas da tua lei e mataram os teus profetas, que testemunhavam contra eles, para os fazerem voltar a ti. E cometeram grandes blasfêmias. Por isso tu os entregaste nas mãos dos seus inimigos, que os oprimiram. Mas no tempo da sua angústia, clamaram a ti, e dos céus tu os ouviste. E segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores, que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se vinham em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os abandonavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas, quando se converteram e clamaram a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a sua misericórdia, os livraste muitas vezes. Testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei. Porém eles se mostraram arrogantes e não deram ouvido aos teus mandamentos. Pecaram contra os teus juízos, pelos quais aquele que os cumprir viverá. Em sua rebeldia voltaram as costas, foram teimosos e não quiseram ouvir. No entanto, tu os aturaste durante muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu Espírito, por meio dos teus profetas. Porém, eles não quiseram ouvir, e por isso os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os abandonaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Tu foste justo em tudo o que nos aconteceu, pois agiste com fidelidade, enquanto nós procedemos mal. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos testemunhos que lhes deste. Pois eles, no seu reino, na abundância de bens que lhes deste na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas obras más. Eis que hoje somos escravos, e até na terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos escravos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Estes reis dominam sobre nós e sobre o nosso gado como bem entendem. Nós estamos em grande angústia. O povo promete guardar a lei. Neemias capítulo 9, verso 38, e também o capítulo 10, verso 1 em diante. Por causa de tudo isso, nós fizemos uma aliança fiel, por escrito, e os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes puseram o seu selo sobre ela. Os que colocaram o seu selo foram Neemias, o governador, filho de Acalias e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur,
Amarias, Malquias, Hatuz, Sebanias, Maluque, Harim, Meremot, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miami, Mazias, Bilgai, Semaías. Estes eram os sacerdotes. E os levitas, Jesua, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Renadade, Cadmiel, e os irmãos deles, Sebanias, Rodias, Quelita, Pelaías, Haná, Mica, Reobe, Asabias, Zacua, Serebias, Sebanias, Rodias, Bani e Benino. Os chefes do povo eram Paros, Pate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Rodias, Razum, Bezai, Harife, Anatote, Bednebai, Magpias, Mesulão, Rezir, Mesezabel, Zadok, Jadu, Apelatias, Haná, Anaías, Oséias, Ananias, Razube, Haloes, Pilha, Sobeque, Reum, Rasbana, Mazeias, Aías, Haná, Aná, Maluque, Harim e Baná. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras para seguirem a lei de Deus, com as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram, com juramento e sob pena de maldição, que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, que não dariam as suas filhas em casamento, aos povos da terra, nem escolheriam as filhas deles para casar com os seus filhos, que se os povos da terra trouxessem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia de sábado, nada comprariam deles no sábado, nem em dias santificados, e que no 7º ano abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também assumimos a obrigação de contribuir anualmente com 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus, para os pães da proposição, para a oferta contínua de cereais, para o holocausto contínuo dos sábados e das festas da lua nova, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra do templo do nosso Deus. Nós, os sacerdotes, os levitas e o povo, lançamos sortes a respeito da oferta da lenha que se havia de trazer ao templo do nosso Deus, segundo as nossas famílias, em tempos determinados de ano em ano, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Também nos comprometemos a trazer anualmente à casa do Senhor as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, bem como os primogênitos dos nossos filhos e os do nosso gado, como está escrito na lei. Assumimos a obrigação de trazer ao templo do nosso Deus, aos sacerdotes que ministram nele, os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas, e de trazer aos sacerdotes, aos depósitos do templo do nosso Deus, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite. Também nos comprometemos a trazer os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote e filho de Arão estariam com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos da casa do tesouro, porque os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer as ofertas do cereal, do vinho e do azeite para aqueles depósitos, porque ali estão os utensílios do santuário, bem como os sacerdotes que ministram, e também os porteiros e os cantores. Não abandonaremos o templo do nosso Deus. Relação dos que ficaram morando em Jerusalém. Neemias capítulo 11, verso 1 em diante. Os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher um de cada 10
para morar na santa cidade de Jerusalém. Os outros 9 permaneceriam em outras cidades. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. São estes os chefes da província que moraram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, cada um morou na sua propriedade, nas suas cidades, a saber, Israel. Os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, assim em Jerusalém, ficaram morando alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, dos filhos de Pérez, Mazeias, filho de Baruque, filho de Col-Rosé, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silonita. Todos os filhos de Pérez que moraram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Mazeias, filho de Etiel, filho de Jesaías, depois dele Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicri, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, chefe da casa de Deus, e os irmãos deles, que faziam o serviço do templo. 822. E Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzim, filho de Zacarias, filho de Pazu, filho de Malquias, e os seus irmãos, chefes de famílias, 242. E Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e os irmãos dele, homens valentes, 128, e superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim, dos levitas, Semaías, filho de Razube, filhos de Azicrão, filho de Azabias, filho de Babunim, Sabetai e Josabade, dos cabeça dos levitas que presidiam o serviço no lado de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações, e Baquebuquias, o segundo de seus irmãos. Depois Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Jedutum. Todos os levitas na santa cidade eram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon e os irmãos deles. Os guardas das portas, 162. Os que ficaram morando nas cidades de Judá, Neemias capítulo 11, verso 20 em diante. O restante de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo ficaram morando em Ofel, e eram dirigidos por Zia e Gispa. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Razabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores a serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Os residentes nas aldeias. Neemias capítulo 11, verso 25 em diante. Quanto às aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá foram morar em Kiriat Arba e suas aldeias, em Dibon e suas aldeias, em Jecabzel e suas aldeias, em Jesus, em Moladá, em Bet-Palete, em Hazar-Sual, em Berseba e suas aldeias, em Ziklag, em Mecona e suas aldeias, em En-Rimon e suas aldeias, em Zorá, em Jarmute, em Zanó, em Adulão e nas suas aldeias, em Laquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias, acamparam desde Berseba até o vale Rinó.
Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba, e daí em diante, em Miquimás, Aia, Betel e suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Azor, em Ramá, em Gitaim, em Hadide, em Zeboim, em Nebalate, em Lode e em Ono. No vale dos artífices dos levitas, havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém, Neemias capítulo 12, verso 1 em diante. Estes são os sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro em Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratus, Secania, Reum, Meremote, Ido, Ginetoi, Abias, Miami, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Jedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Jedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, este e os seus irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam diante deles, cada qual no seu serviço. Jesua gerou Joiaquim, Joiaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiada, Joiada gerou Jonatas e Jonatas gerou Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes chefes de família, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdra, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebania, José, de Harim, Adna, de Meraiote, Ilcai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicrim, de Minainha, Miniamim, e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Jadaías, Uzim, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Elquias, Asabias, de Jedaías, Netanael. Dos levitas nos dias de Eliasibe foram inscritos como chefes de família Joiada, Joanã e Jadua, bem como os sacerdotes até o reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi foram inscritos como chefes de família no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram Asabias, Serebias e Jesua. Filho de Cadmiel, os irmãos deles ficavam diante deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, um coro, respondendo ao outro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e guardavam os depósitos dos portões. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdra, o sacerdote e escriba. A dedicação das muralhas. Neemias capítulo 12, verso 27 em diante. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los servir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, liras e harpas. Reuniram-se os cantores, tanto de Campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, bem como de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavet, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos e depois purificaram o povo, os portões e a muralha. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita, sobre a muralha, em direção ao portão do monturo. Atrás deles ia Rosaías e a metade das autoridades de Judá, e Azarias, Esdra, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, também alguns dos sacerdotes com trombetas,
Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf e seus irmãos, Semaías, Arel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanael, Judá e Hanani, com os instrumentos musicais de Davi. Homem de Deus, Esdras, o escriba, ia na frente deles. À entrada do portão da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde a muralha se eleva por sobre a casa de Davi, até o portão das águas, do lado leste. O segundo coro foi na direção oposta, e eu o seguia com metade do povo, sobre a muralha, passando pela torre dos fornos até a muralha larga, e desde o portão de Efraim, passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes, pela torre de Ananel, pela torre dos 100, até o portão do gado, e pararam junto ao portão da guarda. Então os dois coros pararam na casa de Deus, e o mesmo fizemos eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Mazeias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias iam com as suas trombetas, e também Mazeias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joaná, Malquias, Elão e Ezer, e os cantores se faziam ouvir sob a direção de Jesraias. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as muralhas e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. A manutenção dos sacerdotes e levitas. Neemias capítulo 12, verso 44 em diante. Ainda no mesmo dia foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para escolherem nelas dos campos, ao redor das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores e porteiros faziam o seu serviço, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão, pois já no passado, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia. Também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Os estrangeiros são afastados de Israel. Neemias capítulo 13, verso 1 em diante. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Tobias é expulso do templo. Neemias capítulo 13, verso 4 em diante. Antes disto, o sacerdote Eliasibe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas
E coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. A manutenção dos levitas é restaurada. Neemias capítulo 13, verso 10 em diante. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. Como assistente deles, pus Haná, filho de Zacur, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Lembra-te de mim, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu serviço. A observância do sábado é restabelecida. Neemias capítulo 13, verso 15 em diante. Naqueles dias vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos, e todo tipo de cargas. Protestei contra eles, por venderem alimentos neste dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro, que traziam peixes e todo tipo de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado, quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado. Ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém uma ou duas vezes. Eu os repreendi e lhes disse: por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante não voltaram mais no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões para santificar o dia de sábado. Também nisto, lembra-te de mim, ó meu Deus, tem piedade de mim por tua grande misericórdia. Condenação do casamento misto. Vi também Neemias capítulo 13, verso 23 em diante. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdod ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei os seus cabelos, e os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: não deem mais as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disto que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvidos a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Por isso eu o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. As reformas de Neemias. Neemias capítulo 13, verso 30 em diante, e o último.
Assim, eu os purifiquei de tudo o que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento da lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. E assim terminamos o livro de Neemias. Assim terminamos o livro de Neemias. E é de dar graças a Deus, porque o Senhor tem sido bom conosco, o Senhor tem permitido que nós estejamos aqui. E assim, Pai, eu agradeço por tudo, pelo dia, pela noite, pela grandiosa noite que nós teremos, pelo dia que o Senhor entregou a nós, pela manhã, pela tarde, pela noite. Pai, quanto mais nós lemos, mais percebemos que o Senhor não quer sacrifício, mas sim que o Senhor quer é a obediência. Que o coração não seja de carne, que o coração não seja de pedra, mas que seja um coração de carne. Pai, graças te dou por tudo, porque tu és bom e sempre tem sido bom para conosco. Pai, abençoa cada um de nós. É o que fala, é o que ouve, porque nós temos um propósito, continuar a te seguir e ouvir a sua palavra. Viemos aqui para termos uma noite abençoada. Então, Senhor, dê-nos a tua bênção e nos abençoe em tudo o que nós formos fazer. Assim eu orei confiante, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.